Meu nome é Carolina Kemi Nakahara, eu não sou nascida aqui em São Carlos, sou nascida em Descalvado, mas moro aqui em São Carlos desde 2000, então já faz bastante tempo, morei em muitas cidades, especialmente no interior do estado de São Paulo. Então, morei também, passei 10 anos em São Paulo, entre 2013 e 2022, mais ou menos, quando eu passei no concurso aqui na USP, então fiquei bastante tempo em São Paulo também. Eu escolhi fazer arquitetura, é uma pergunta bem difícil, porque eu era muito nova, então foram basicamente pelas minhas afinidades em termos das áreas do conhecimento. Então, eu gostava muito de artes, gostava das exatas e das humanas. Acho que muitos alunos respondem isso e a minha resposta não era diferente. No fim das contas, eu acabei me envolvendo muito com a parte teórica da arquitetura, que são os chamados fundamentos, e por isso que me levou a cursar filosofia depois, bem depois, na verdade. Eu cursei filosofia de 2017 a 2021. A arquitetura eu tinha cursado de 2004 a 2008, então quase mais de 10 anos depois que eu ingressei em filosofia. Após passar 10 anos em São Paulo, então eu acabei, depois de me formar em arquitetura, em 2008, eu fui direto para o mestrado. Finalizado o mestrado, eu quis ter mais experiência com a parte de projeto em arquitetura, que eu me sentia bastante deficiente nessa área, por isso que me levou a ir para São Paulo, trabalhar em alguns escritórios, tive experiências em escritórios de arquitetura em São Paulo, e depois acabei entrando também em universidades particulares em São Paulo. Então eu acabei que voltei a lecionar, eu lecionava um pouco aqui em São Carlos também, durante o mestrado, voltei a lecionar por volta de 2017 também, um pouco antes, acho que 2015, na verdade, voltei a lecionar em São Paulo. Trabalhei em universidades particulares, trabalhei como a Anhembi Morumbi, a Escola da Cidade, concomitantemente fazendo doutorado e a segunda graduação em filosofia. Quando eu terminei, eu abri o concurso aqui, coincidentemente, após a pandemia, abri o concurso aqui em São Carlos, em 2022. E aí eu prestei e consegui passar no concurso, né? Então eu voltei para São Carlos e desde então estou por aqui. As linhas de pesquisa que mais me interessam, então, geralmente estão envolvidas com a área de teoria e história da arquitetura e do urbanismo e os chamados fundamentos, que é a parte mais teórica, né? Mais teórica, filosófica, né? De uma maneira mais simplificada, por assim dizer. Então, durante o mestrado, foi um estudo muito particular, né, de um arquiteto, de um artista que eu estudei. Depois, no doutorado, eu me aprofundei sobre temas especialmente teóricos e estudei um filósofo em particular que tinha muito intercâmbio com os arquitetos, especialmente meados, né, do século passado. E comecei a me aprofundar em alguns conceitos. E aí, que talvez isso leve ao projeto que a gente atua aqui no IEA, que é justamente o filósofo, né? Ele era filósofo e sociólogo, que é o Henri Lefebvre. Ele tem um livro que se chama O Direito à Cidade e alguns conceitos, né, algumas questões que ele traz nesse livro, como, por exemplo, o próprio direito à cidade, mas também a ideia do habitar, e ele fala o habitar como um poeta. Então, esse habitar como um poeta me instigou muito quando eu li pela primeira vez. Eu estava terminando o mestrado, eu ainda estava tentando estudar, delinear alguma área para poder estudar no doutorado. Me atraiu muito essa expressão que ele utilizou, com base em outros filósofos, e quis me aprofundar sobre isso. Fiz um estudo teórico, especialmente, mas buscando fazer associações com processos participativos. A questão da participação é algo que desde a graduação em arquitetura, é um tema que me atrai bastante. Então, quando eu estava na graduação em arquitetura, eu trabalhei num grupo de pesquisa daqui do IAL, que é o ABS, que, enfim, tem os processos participativos, desde a concepção da moradia, né, em projetos habitacionais, de modo geral, desde a concepção da moradia até a própria construção. Então, fiz pesquisa junto a esse grupo. Depois, no mestrado, foi um arquiteto, que é o Sérgio Ferro, que justamente ele foi um dos pioneiros em trazer esse tema para a arquitetura, um crítico muito forte do tipo de arquitetura que estava sendo produzida naquele momento no Brasil, que desprezava
a atuação dos próprios operários, os saberes dos próprios operários. Então, ele tinha uma atuação nesse sentido de tentar valorizar esses saberes dos operários no canteiro de obras. E, por outro lado, o Hélio Oiticica, um artista brasileiro muito conhecido, né, que tem toda uma arte que a gente chama de participativa. Então, fiz uma comparação tentando entender o que são essas nuances da participação, o que significa essa participação e as suas diversas abordagens. E nisso eu desemboco então no doutorado tentando entender esse habitat poético, mas com esse fio que é da participação, né? O quanto que a participação ela está implicada nesse habitat poeticamente, que o Lefebvre fala, e o quanto que, na verdade, a gente precisa, talvez, fazer algumas leituras críticas, criticar o que está sendo... que às vezes é muito burocrática, para tentar buscar uma participação mais genuína das pessoas, realmente envolver no processo decisório e que elas se apropriem da cidade como um todo. Então, tem a ver com isso as minhas pesquisas. Atualmente eu continuo então com essa pesquisa que vinha do doutorado, então eu continuo pesquisando a poesia, ou a poiesis especificamente, não só dentro do Henri Lefebvre, mas tentando buscar fios em outros pensadores e, sobretudo, tentar trazê-los para a arquitetura, para tentar entender como que a arquitetura envolve esse fazer poético. E, pensando na extensão, né, desde que eu entrei no IAL, então propus esse projeto de pesquisa e tentei ver algumas possíveis inserções na extensão. Propus um projeto que se chamava Imaginar Cidades Outras, que tentava, de alguma maneira, trazer o imaginário das crianças para poder pensar essa cidade. Isso porque o imaginário é muito presente quando a gente vai pensar na poesia e na poiesis. O imaginário é um elemento muito forte. Então eu pensei, vamos trazer esse imaginário das crianças para poder tentar repensar uma cidade, que elas possam se envolver. E com isso eu recebo o convite da Amanda e da Renata, que já tinham um projeto Cidade que Educa, já em andamento há uns 2 anos, já naquele momento, porque elas identificaram essas afinidades. Então, eu também atuando em escolas, elas também tendo a escola como um foco, e nisso a gente realiza essa articulação, pensando especialmente talvez num método em que eu faço uma introdução em relação a esses imaginários e elas contribuem, né? Cada um tem uma contribuição. Eu posso contribuir com essa etapa imaginativa, elas já tinham toda uma inserção na parte mais propositiva do projeto e, inclusive, na parte da implementação do projeto mesmo. Então, cada uma tinha um know-how que poderia ser utilizado em fases diferentes. Atualmente, o projeto que eu atuo especificamente, que eu tenho as bolsistas de extensão, são as poéticas urbanas. Então, mudei o título mais para poder tentar imaginar essas pequenas inserções na cidade que podem ocasionar grandes transformações. Então, de alguma maneira, as crianças sempre participando desse processo. Então, as ideias, a ideia é que não venha de nós as propostas, mas sim que a gente possa fomentar nas crianças, conversar com elas, tentar incentivá-las a entender a escola como uma parte da cidade, entender a cidade como uma construção coletiva. Então, não uma cidade como um dado em que cada um se isola na sua casa ou no seu lote ou, né, no seu condomínio, mas sim a cidade como uma obra coletiva, que é um dos conceitos que o Lefebvre traz também. Então, como fazer, né, como fomentar essa ideia dessa obra coletiva? Uma das possibilidades é por esses imaginários. Então, imaginar outras cidades possíveis, outros usos possíveis nessa cidade, o que a gente pode fazer, como que a gente pode se apropriar. Então, essa conversa toda com as crianças tem a ver com isso. E a ideia dessa poética, né, poesia, bem sinteticamente, ela implica esses pequenos desvios, né? Então, pequenas transformações que vão escalando transformações maiores no médio ou longo prazo, né? Então, a poesia ela tem a ver com isso, tem a ver com essas mudanças que a gente consegue a partir do cotidiano, daquilo que é o mais simples, o mais básico, o mais repetitivo até, a gente consegue trazer essas grandes transformações, essas transformações significativas, digamos assim. Nesse sentido, uma experiência que foi, eu acho bem simbólica, né, nas transformações, foi na Escola Andrelino Vieira. O Cidade que Educa já tinha uma atuação lá, eles já tinham implementado uma pracinha na frente da escola, porque a escola tinha um portão que dava para uma praça relativamente abandonada, não tinha bancos, não tinha uma área de espera, não tinha nada.
Então, a Cidade que Educa já havia proposto uma pavimentação e uma série de bancos com pinturas feitas pelas crianças. Quando eu inicio o diálogo com as crianças na escola, então eu tento recuperar um pouco desse contato das crianças com o entorno da escola. Então, o que a gente fez? A gente fez alguns passeios com as crianças, dando voltas no entorno, não muito longe da escola, porque senão pode acabar ficando perigoso, os pais nem sempre gostam, mas nas imediações da escola. E uma coisa que foi muito interessante é porque a gente tentou dar muito pouco insumo para elas responderem. Então a gente foi parando em alguns pontos e perguntando para elas: o que vocês sentem nesse ponto? Então a gente parou na pracinha, a gente parou numa área que a gente identificava já como sendo uma área problemática por conta dos fluxos de moto, ambulância, era um acesso lateral à escola e que as crianças cruzavam, então era muito perigoso. Então a gente parou na pracinha, paramos nesse acesso problemático, paramos num jardim que também é em construção, relativamente próximo. Então, em uns 3, 4 pontos a gente parou, fomos perguntando: o que você sente? E então a gente estava querendo coletar os sentimentos. Tensão, carinho, tranquilidade. Então, as crianças iam falando essas palavras. A partir dessa primeira rodada do que elas iam falando, a gente ia perguntando: o que poderia ter nesse lugar? O que você visualiza nesse lugar? E as respostas são sempre muito variadas e a imaginação vai longe. Então, a gente tinha desde respostas muito objetivas: eu vejo um jardim aqui, até respostas como: eu quero uma piscina aqui, eu quero uma piscina de bolinha, eu quero um escorrega, um tobogã, né? Então a imaginação vai longe, mas a ideia é um pouco essa, a ideia é a gente não ficar se atendo se é executável ou não, mas de alguma maneira tentar captar o que aquilo pode indicar algum possível caminho, que não vai ser às vezes a piscina de bolinha, mas talvez tenha algo da piscina de bolinha, desse lúdico por lá. E o que foi mais interessante é porque a gente já tinha feito algumas visitas na escola, a equipe já tinha alguma ideia do que poderia ser, mas a gente não forneceu isso para os alunos. E quando a gente faz essa visita com os alunos e quando eles falam, correspondem àquilo que a gente estava sentindo também. Então, quando a gente vai na pracinha, as respostas são: é um lugar tranquilo, eu posso sentar, eu posso brincar. Quando a gente vai e esse foi o mais significativo, quando a gente vai para a área do acesso, que era problemático, eu sinto tensão, eu sinto medo, eu sinto angústia. Os sentimentos todos coincidiam e indicavam esse ponto problemático de fato. E no ponto onde a gente visualizava um potencial jardim de hortaliças, né, uma espécie de uma horta, as crianças também indicaram: aqui poderia ter um jardim, poderia ter plantas, poderia ter mais flores. Elas indicaram isso sem a gente falar. Então, isso eu achei muito significativo no sentido de ver como que as crianças conseguem perceber isso, e a gente está na cidade, a gente já não está mais dentro dos limites da escola, a gente está justamente nesse limiar, digamos assim, nessa margem. Quando a gente volta para a escola, depois disso, a gente faz as práticas de desenho. Então, a gente distribui também numa primeira rodada sem insumos e pedindo para elas desenharem. Então, tenta desenhar aquilo que vocês acham que poderia ter, como se elas estivessem projetando uma parte. Então, um primeiro croquis, digamos assim, elas que fizeram. E também, então, hortas apareceram piscinas, apareceram, né, as mais, né, quadras de vôlei, várias ideias. E a gente tentou coletar essas ideias. A equipe sistematizou as informações e uma terceira, quarta etapa foi de tentar, de alguma maneira, partir desses desenhos das crianças, e alguns desenhos eram muito interessantes porque elas utilizavam, uma das crianças, por exemplo, ela quase que fez um certo molde e que ela replicava e fazia desenhos diversos a partir desses moldes. Então, fazia flores, fazia bonecos, mas era como se fosse um mesmo modelo. A gente achou incrível aquele desenho, a gente falou: vamos pegar essa ideia que partiu da criança, então a gente vai replicar esses moldes, porque daí, na hora que a gente vai implantar, o que a gente implantou foi o jardim, na área que ela, e a gente, nessa parte problemática que era do acesso, a gente fez um limite para justamente conseguir delimitar uma área que era segura e outra que era do acesso para as crianças. Então a gente utilizou materiais simples e baratos, a gente conseguiu uma verba de extensão, a gente comprou manilhas de concreto, né, que são geralmente usadas para tubulações. Elas serviram de vasos. Então, elas delimitaram o percurso, criaram uma parte com vasos para jardins
para poder plantar, as crianças plantaram as hortaliças e depois elas pintaram todos esses vasos implantados com os moldes que elas tinham feito os desenhos. Então a gente fez stencils, fez também vários moldes de carimbo e elas carimbaram, então partiu do desenho delas. Partiu da ideia delas, jardim, ter mais segurança com a parte do acesso e a pintura também foi delas. Então eu acho que essa daí, talvez, em termos da minha atuação, da minha contribuição, acho que tenha sido a mais significativa até o momento. Então, no momento, a gente recebeu contato de algumas escolas. Então, uma delas é o Ulisses e a outra é o CAIC. A gente também está em diálogo com a prefeitura sobre outras possibilidades, mas as duas atualmente estão no nosso horizonte das ações de curto e médio prazo. Cada uma tem uma peculiaridade. Então, no caso do Ulisses, quem entrou em contato com a gente foi a Bianca, que trabalha na escola, é uma das coordenadoras, e ela disse, a escola ela é nova, né? Ela foi construída na pandemia, tem uns 5 anos, mas falta identidade na escola. Ela é uma escola muito dura, ela não tem aquele lado afetivo, o envolvimento afetivo das crianças não existe. Então ela pediu nossa ajuda para de alguma maneira trazer essa vida para a escola. Não tinha muita questão da segurança, mas a questão do acesso também tinha alguns problemas com as entradas, o fluxo de entrada e de saída das crianças da escola. Então foram alguns problemas que foram passados. No caso do CAIC, completamente diferente. Então é uma escola que já tem décadas e sofre de outros problemas. Então, por exemplo, a escada, ela não é acessível, ela não está dentro da norma, que é muito mais atual, que deveria ter um patamar intermediário, a inclinação é muito elevada, então é uma escada perigosa interna à escola. No lado de fora, o acesso, estacionamento, tem cruzamento com carros e crianças, o acesso é dificultoso. Então, várias outras questões, o lado de dentro da escola, muitas crianças, então interferência, quem está tendo aula, às vezes de educação física atrapalha quem está tendo aula dentro da sala de aula, porque onde elas têm a recreação é muito próximo. Então, cada uma com as suas demandas. A gente teve uma primeira conversa, depois a gente retornou, então a gente está estabelecendo um método que a gente possa, de alguma maneira, possa direcionar a nossa atuação nas escolas. Então, esse método primeiro tem a ver com essas escutas. Então, vários momentos de escuta. A gente vai na Ulisses e no CAIC e tenta aplicar de maneira muito parecida. Então, a gente faz uma rodada com os professores, com os funcionários, com as crianças e a ideia é que a gente faça com os pais das crianças também. Então, esse momento de escuta inicial, a gente pergunta lugares de afeto dessas escolas, lugares de desafio e o que elas sonham para aquele lugar. A gente sistematiza as informações em diagramas também e é muito interessante, porque, novamente, a gente faz a visita com uma equipe de profissionais, a gente identifica já algumas questões. A gente não fala isso na hora que a gente faz a escuta. E na hora que vem, a maioria tem a ver com aquilo que a gente tinha sentido nas primeiras visitas. Outros, às vezes, claro, tem novidades, às vezes eles voltam o nosso olhar para áreas que a gente possa potencialmente atuar também, então isso também sempre é importante considerar, mas é muito interessante isso, do quanto que eles mostram. No caso do Ulisses, não tem áreas de descanso para o professor. As áreas afetivas, realmente, elas carecem de áreas afetivas, áreas de descompressão para as crianças, não tem. Então, tudo isso aparece quando a gente faz esse levantamento. A escada no CAIC aparece em todos os relatos. E a gente capta esses sonhos, o que elas querem fazer, onde que podem ser potenciais áreas de atuação. E isso daí vira um norte para a gente poder atuar quando a gente vai fazer o projeto. As crianças, mesma coisa, a gente trabalha com post-it, vai coletando, vai fazendo perguntas para as crianças e vai tentando captar um pouco, né, dessas respostas por meio de post-its. E tem uma atividade que a gente fez que foi bacana, na entrada da escola, a gente foi colando isso na própria entrada para que todos pudessem visualizar. Então, as crianças, os pais iam chegando, iam vendo problemas, sonhos, né, onde que, né, vão se localizando naquele hall de perguntas. Então, a gente finalizou essa etapa agora. A gente está agora na etapa em que a gente filtrou, coletou, sistematizou essas informações e estamos agora projetando. Concomitantemente ao projeto, então, no pátio da Ulisses, em que falta uma área de afeto, vai ter um mural, a gente está pensando num mural, numa parede que eles indicaram que poderia ser potencialmente uma área para um mural afetivo e interativo com as crianças, então a gente está
desenhando esse mural no pátio que não tem sombra, que as crianças não podem ficar, a gente está projetando uma possível cobertura, tudo com recursos muito escassos, materiais baratos, né? Então a ideia é que seja com uma verba, né, relativamente pequena, mas que tenha um resultado com grande potencial. A gente conseguiu uma associação com uma vereadora, então a verba, ela vai conseguir, né, ter uma verba para cada uma dessas escolas para poder atuar. E uma etapa importante, depois dessas escutas, é a festa, é o momento da festa ou do festival, que também tem a ver com um pouco dessas leituras lefevrianas que eu faço, que justamente a ideia do lúdico como sendo esse momento de um envolvimento, de você sentir que aquele espaço é uma obra coletiva, é um espaço que você pode se apropriar e que você participa e pertence dele. Então a gente propôs, por enquanto na Ulisses, um festival que vai acontecer no próximo sábado. E o que vai acontecer nele? Primeiro, a pintura desse mural. O artista, a gente conseguiu um artista que se engajou com a comunidade e que está captando, a gente está levando os desenhos que as crianças fizeram. As crianças fizeram os desenhos também, como no Andrelino. A gente levou parte dos desenhos e ele vai propor um mural que as crianças vão poder pintar uma parte desse mural também, a ideia, nesse próximo sábado. Vai ter uma batalha de rima. Por quê? Porque a gente também, perguntando para os professores, o que é típico da região, o que é algo da cultura coletiva daqui? Surgiu a batalha de rima. Então, eles entraram em contato com pessoas da comunidade, com artistas da comunidade, que vão lá fazer oficina de batalha de rima para as crianças participarem. Isso vai ser um momento também de escuta para a gente, porque a ideia é que na própria batalha de rima a gente possa coletar às vezes, ideias da cidade, então as temáticas, né, da escola, a relação com a cidade, a gente vai tentar direcionar até esse ponto, a cidade, e tentar ver o que pode surgir dessas ideias das crianças para poder alimentar o projeto também. Então é isso, o festival, né, vai ter essas oficinas de desenho, a batalha de rima, a pintura do mural, então é um momento de comunidade, das famílias sentirem que pertencem daquele espaço e ao mesmo tempo a gente está caminhando com um projeto para esse pátio, para as imediações e tentando coletar. Idem a gente vai fazer no CAIC. Então no CAIC a gente ainda não fez a parte do festival, terminamos o levantamento, estamos caminhando com a parte do projeto, com uma possibilidade de mudar o acesso para a entrada no CAIC, porque lá é muito perigoso, é muito trânsito que acontece, cruzamento com carro. Então a gente está com uma proposta de mudar o acesso e a gente vai propor ainda nesse semestre, né, se der tudo certo, um festival também para poder ter esse engajamento da comunidade. A gente tem chamado as escolas dos pontos de ancoragem, por conta do seguinte, então quando eu tenho meu projeto de pesquisa, não são necessariamente as escolas, eu estou tentando entender onde na cidade, onde podem ser esses pontos de afeto, como que a gente pode entender a cidade como essa obra coletiva, rompendo com essa ideia de cada um na sua própria bolha, cada um nos limites, né, dos muros, né, como que a gente pode entender então a cidade como algo que a gente deseja e que a gente pode transformar ativamente. Eu estabeleço contato com a Cidade que Educa, tem as escolas que elas já estavam atuando. A gente conjuntamente numa conversa, de repente sai pontos de ancoragem. E é isso, porque pontos de ancoragem é isso, são ideias que na verdade são da cidade, a cidade, a gente tentando pensar a cidade como um todo e se ancorando em pontos em que isso explode, isso potencializa por conta das famílias, das crianças, desses imaginários que a gente fomenta e quando a gente vê é justamente esse momento de explosão dessas ideias e tentando romper, não é só dentro da escola, é ela tentando irradiar, formar uma rede que de alguma maneira possa mostrar, né, servir de mote para uma outra significação dessa cidade. A gente está tentando fazer, também tem esse acompanhamento pós, né? Então, no caso do Andrelino, que é o que a gente tem mais essa possibilidade de ter o contato, porque não é que já terminou, a gente continua com a atuação lá, tem outros bancos que foram instalados também por conta de uma atividade de extensão que a gente desenvolveu aqui no IAL também. Então, ainda a gente está dando continuidade. De tempos em tempos, a gente tem feito algumas rodadas com esse feedback, né, para poder ter alguns indicadores do quanto tem sido. Os indicadores mais sensíveis são, na verdade, quando a gente tem um retorno sobre o que agora é um ponto que ela é de afeto ao redor da escola. Então, quando a pracinha aparece como um ponto de afeto, para a gente isso é um significativo. Digo isso porque nem sempre as crianças elas vão conseguir verbalizar de uma maneira objetiva. As crianças mudam de turma também, então às vezes de um ano para o outro já mudou, então não são as mesmas crianças que a gente está dialogando. Mas mesmo quando mudou de uma turma para outra,
Outras crianças vão lá e falam, essa pracinha eu gosto, essa parte do jardim é uma área que eu gosto de estar porque me dá tranquilidade. Isso é um indicador para a gente de que o projeto, de alguma maneira, ela está tendo alguns frutos, ou mínimos que seja, né? Mas alguma transformação está acontecendo lá. A comunidade, no caso do Andrelino, também tem uma atuação muito presente. Então, a gente instalou uns bancos, não era uma praça, era um triângulo do lado da escola, que também num dos acessos da escola acabava sendo uma potencial área de estar. Alguns bancos foram instalados, a gente volta em um final de semana, os bancos estão lá, estão preservados e estão sendo utilizados. Para a gente isso é um dos indicadores de que, de alguma maneira, o projeto está atendendo demandas, né? Mesmo que elas sejam demandas latentes, elas não estão explícitas, às vezes elas aparecem num desenho, aparecem num desejo que é muito maior, mas de alguma maneira consegue indicar alguma coisa para a gente. Então acho que esses usos, né? O uso, que é outra, os valores de uso que a gente consegue potencializar ao redor da escola, isso daí para a gente que acho que é a melhor resposta, digamos assim, do projeto. Pensando nos próximos anos, então a gente está com essa atuação em 2 escolas, que é o Ulisses e o Caique. A Carmine Bota também é uma outra potencial escola, outra entrou em contato com a gente, então a gente está justamente nessa etapa de tentar negociar e articular, né? Acho que é a melhor palavra, articular para esses próximos anos. E acho que assim, a nossa principal expectativa, claro, né? Agora a gente acabou de submeter para a FAPESP um projeto de políticas públicas, então a gente está tentando viabilizar que esse projeto ele possa ter uma continuidade. Então, que ele não dependa apenas de uma verba, um edital específico que a USP vai, né, e lança anualmente, às vezes não é nem anualmente, né? Então, se a gente fica nessa dependência, seja como for, os gastos são pequenos, são intervenções que exigem, né, materiais simples, mas precisa de uma mínima verba. Então, se a gente não tem o mínimo desse financiamento, fica muito difícil ter essa continuidade. Por isso que a gente pensou em competir, né, com esse edital de políticas públicas. A nossa expectativa nesse sentido é que a gente possa estabelecer, consolidar, né, acho que é a melhor palavra, esse diálogo com a prefeitura. Dependendo do caso, a gente precisa também, novamente, ações simples da prefeitura. Precisa que a calçada seja renovada, né? Tem alguma obra na calçada, regularizada, para que a gente possa fazer uma pintura na calçada. É uma coisa que é relativamente simples, mas a gente não pode fazer isso, né? Porque tem que ter um diálogo da própria escola com a prefeitura, porque é uma questão das obras. Então a gente não poderia fazer essa intervenção. A gente precisa aguardar essa intervenção para poder fazer a nossa intervenção, propriamente dita. Então, consolidando esse diálogo, eu acho que a continuidade do projeto, e não só essa continuidade, que ela possa aflorar em mais lugares, né, mais lugares possam servir desses pontos de ancoragem, eu acho que isso é fundamental. Então, nossa expectativa tem a ver com isso, né, de conseguir essa consolidação e que esse diálogo com a comunidade a gente possa também ir mantendo. Então, nas escolas que já a mais longo prazo, Andrelino, por exemplo, a gente possa ter uma continuidade e que a gente possa ter esse retorno da escola contínua também. Uma coisa que a gente tem percebido, construir a cidade, isso talvez seja um dos mais difíceis. Não é fazer uma obra e acabou. A cidade, pensada como obra, ela é diferente da obra que a gente está acostumada, que é a obra de arte, que fica no museu, que está acabada e que a gente apenas contempla. A obra, nesse sentido filosófico, ela é um processo, e é um processo contínuo. E talvez esse seja o maior desafio para a gente pensar a cidade. Então, a gente vai lá, atua no Andrelino, finaliza, não dá para a gente só ir embora, não dá para também a comunidade não continuar se envolvendo. A cidade, ela exige isso, e acho que esse é o maior desafio para a gente, ela entender o quanto que a cidade ela precisa que seja cultivada continuamente, como uma horta, como as plantas, ela precisa disso. Então, a gente precisa continuar também com esse diálogo, mesmo que seja para uma manutenção desses espaços, né? Então, isso daí a gente está entendendo que é um trabalho contínuo, para a gente poder, enfim, consolidar também como quase que um método em termos de atuação do grupo, né? De não apenas atuar num lugar e depois mudar para o outro, não, a gente continuar tendo uma atuação para minimamente fomentar que esse engajamento continue acontecendo nessas escolas. Multiplicadores, exatamente, acho que essa que é a ideia e
pessoas na escola, os alunos vão mudando de cada momento, mas isso é ótimo porque ela dá outros insumos para a gente. Vai dando desejos renovados também que vão surgindo. Cada turma é uma turma. Mas os professores, a direção, os funcionários, eles são esses que continuam. Então, se pelo menos um deles, olha, inserir numa prática semanal, quinzenal, que vai lá e cuida dessa horta. Então, tem a ver... A arquitetura, a gente vai entendendo isso, esse lado da arquitetura também, não como apenas uma construção, mas como uma prática. Então, ela envolve uma prática. Se eu vou lá e proponho uma horta ou um jardim, eu preciso que seja construída, além da horta, uma prática que semanalmente cuide disso. Estou falando de um jardim que é o mais fácil, mas se fosse uma construção, uma casa, um edifício, a gente precisa disso. A gente está acostumado a considerar um edifício que você constrói e você não precisa de manutenção. Você precisa disso, às vezes de transformações, que ao longo do ano, dos anos, às vezes o edifício não atende mais aquilo que a gente precisava. Então a gente precisa ter um pouco dessa atuação contínua em relação àquilo que a gente está construindo. Então nesse momento o projeto Cidade que Educa, ele tem uma equipe já relativamente bem consolidada, então a gente está com 4 pesquisadoras, a gente tem muitos alunos de iniciação científica que têm ajudado muito, eles se engajam, se envolvem, vão às escolas, eles que fazem todo esse levantamento, depois sistematizam, eles que atuam na parte de projeto. Mas isso, os alunos também do IAL, eles vão se renovando a cada ano, porque eles entram às vezes no projeto no 2º ano, ficam até o 3º, daqui a pouco eles já têm que se dedicar para a parte do TGI, que é o trabalho de conclusão de curso, é o nosso trabalho de conclusão de curso. Então, essa equipe ela vai se renovando. Essa parte de uma mão de obra, digamos assim, que não é apenas para o fazer, mas para o pensar junto também, é uma das demandas principais que a gente tem. Para isso, a gente precisa de bolsas, né? Então, por isso que o projeto de políticas públicas a gente enviou para a FAPESP. Se ele for aprovado, isso vai ser uma mudança significativa em termos do projeto, porque significa que a gente vai poder ter mais bolsas de iniciação, provavelmente outros pesquisadores de mais médio a longo prazo, mestrandos, doutorandos, pós-doc, por exemplo. Isso é fundamental também para poder conseguir estabelecer essa continuidade do médio e longo prazo. Então, essas são demandas talvez as mais urgentes, mas a questão das verbas também. Então, editais, no ano retrasado a gente conseguiu um edital que possibilitou a gente construir essa horta. No ano passado não tiveram muitos editais da USP para poder atuar nesse sentido da extensão. Esses editais são importantíssimos, porque justamente eles são verbas pequenas, então precisa de ideias relativamente simples, mas novamente que podem ter esse potencial transformador. A gente depende desses editais também para poder ter essa atuação do projeto. E acho que assim, em termos das pessoas que quiserem trabalhar, eu acho que ele tem um retorno que é muito gostoso de trabalhar, porque justamente a gente vê, a gente projeta junto. A gente não, um dos dilemas que eu tinha na graduação em arquitetura era esse projetar sozinho, muitas vezes, do arquiteto, ou que tem que vir dele, né, de uma cabeça criativa que projeta sozinho. Lá, as ideias, a gente está tentando captar essas ideias da escola, das crianças especialmente. Elas desenham, em parte, elas desenham junto com a gente também. Então, esse desenhar coletivo, né, então, para os alunos de graduação em arquitetura, ou mesmo de outros cursos, que se interessarem por essa ideia, né, do desenhar coletivo, do criar coletivamente, então a gente deixa o convite para virem, né, conhecer o projeto Cidade que Educa. E aí acho que é isso, né? E o retorno acho que é muito significativo. Esse diálogo com as crianças é muito empolgante e o projetar se torna, acho que um processo menos árduo, eu acho, nesse sentido de que às vezes a gente se depara, o arquiteto, com uma folha em branco e que a ideia tem que vir sozinho. Não, é uma ideia que cada um está contribuindo de alguma maneira, né? Então você se sente, mais um mediador que está fazendo aquilo do que apenas, né, alguém que está vindo de cima para baixo impondo uma ideia, né? Então acho que todos que se interessarem da comunidade para poder participar e outras organizações também. Nesse momento as escolas são os nossos focos, mas nada impede, talvez no médio e longo prazo, de outras organizações da sociedade civil, se tiverem esse interesse de atuar e de verem potencialidades nas suas instituições, por exemplo,
justamente nesse diálogo com a cidade. Né? Então, acho que essas organizações, se elas tiverem interesse, acho que também pode ser uma frente de atuação do projeto.